Ai, que nojento. Ele troca de companheira com quem troca de qualquer roupa íntima. Com certeza já viu alguém dizendo: essa pessoa é narcisista. E você sabe, por acaso, como identificar uma pessoa narcisista? Você sabe como se proteger de uma pessoa narcisista? Você sabe quais as estratégias você pode usar para não ser trocado a qualquer momento por uma pessoa narcisista? Hoje nós vamos estudar sobre qual a diferença entre personalidade narcisista e TPN, transtorno de personalidade narcisista. Será que tem cura? Será que tem uma maneira de você agir para não ser manipulada todo o tempo por essa pessoa? Fica ligado, fica com a gente até o final e eu tenho certeza que eu vou te dar 2 ou 3 armas potentes para a defesa e, se preciso for, ataque. Mas você sabe qual é a maior fraqueza, qual é a maior fragilidade de um narcisista? Não sabe? A pessoa que é tipicamente transtornada pelo narcisismo, ela nunca, nunca, nunca vai estar 100% completa, 100% feliz. É uma pessoa que troca o tempo todo de parceiro para se sentir suprida. É uma pessoa que depende do outro, da energia do outro para se sentir bem, para se sentir completa. É como se fosse um vampiro espiritual que precisa sugar o outro para se sentir forte, para se sentir capaz, para se sentir completo, e nem sempre chega nessa completude. Olha, ele aumenta o abuso com você na medida em que ele percebe que o suprimento, que a vitamina energética de poder e de bajulação e de amor que você dá para ele não está sendo suficiente. À medida em que ele se sente cada vez mais fraco com aquilo que ele está sugando de você, ou que ele sente que você está dando cada vez menos para ele daquilo que ele precisa, ele começa então te maltratar. E aí os ciclos de abusos, de relações tóxicas começam, e começam muito forte, até que venha o famoso descarte. Descarte. Então, são vampiros espirituais, muitas vezes, porque ele suga tanto a sua energia que nem o seu espírito fica forte. Nós somos corpo, alma e espírito, eu sempre falo isso aqui. E se um dos 3 desse tripé não estiver em pé, os outros 2 vão cair junto. É possível que a pessoa, essa TPN, esse transtorno de personalidade narcisista, que é essa pessoa que você está pensando, essa pessoa manipuladora que você está pensando, é possível sim que ela seja a pessoa mais infeliz da face da terra. Eu acredito, porque eu já convivi com alguns e muito proximamente. Então, olha, tem uma ferida emocional que nunca se cura. Será que o narcisismo tem cura? E é isso que a gente vai descobrir agora. Eu vou falar sobre o tipo de personalidade, mas também o transtorno. E se é possível curar. E como é que faz para buscar um tratamento. Vamos falar sobre isso? Mas você sabe o que é personalidade narcisista? Será que ter uma personalidade narcisista é o mesmo do que eu falei atrás de manipulador, de ruindade, de tudo? Será que é? Na verdade, narcisismo é um tipo de personalidade que todo mundo, em algum grau, um pouco mais alto, outros um pouco menos, todo mundo tem um pouco. Por exemplo, uma característica de uma pessoa de personalidade narcisista é querer ser vista, querer ser validada. Por exemplo, dificuldade em admitir erros. Nem todo mundo tem facilidade em admitir erro. E eu tenho certeza que você também já sentiu isso, né? É ruim, dói admitir que a gente errou. Outra coisa, prioriza a própria imagem. Quem é que não quer ser o primeiro? Quem é que não quer priorizar a própria imagem? Quem é que não quer ser especial? Isso são características dessa personalidade. Mas quando elas estão num grau mais alto, além do que é legal, permitido, interessante, aí a gente pode falar sobre TPN, transtorno de personalidade narcisista. E se é um transtorno, cada vez pode piorar mais e até
acontecer coisas como a gente já viu aí, de feminicídio. E a gente sabe que isso é ruim. E a gente sabe que é algo que todo mundo quer fugir disso. Então esses traços, eles podem aparecer nas pessoas em maior ou em menor grau. Depende muito. Ter certo tipo de traço, de até um pouco de egóico, egocêntrico, não é tão ruim, né? É necessário. Até uma pessoa que tem uma autoestima, ela vai se sentir importante. Mas ter um pouco de narcisismo pode não parecer, pode não ser doença, mas ter muitos desses traços pode vir a ser uma doença. Às vezes é até útil. Aumenta a autoconfiança, como eu disse, ajuda as apresentações como numa entrevista que você vai fazer, numa liderança de um grupo. Você precisa ter essa autoconfiança, que é um traço da personalidade narcisista. Em alguns momentos a gente precisa parecer seguros mesmo. Porém, quando se torna um transtorno, isso vai para a área clínica. E aqui eu falo como psicanalista. Eu não medico. Psicólogo também não medica. Quem vai medicar essa pessoa? É um psiquiatra, é um neurologista, mas principalmente um psiquiatra, se é um transtorno. O transtorno TPN é algo muito diferente. Olha, ele é um diagnóstico clínico descrito pelos manuais como DSM-5, Manual de Saúde Mental, que a gente tem aí conhecido, DSM-5, ele é conhecido mundialmente. Para ser considerado, então, um transtorno, não basta a pessoa ser só vaidosa. Ela precisa, além de parecer tudo isso, ela precisa ter padrões resistentes e que estejam atrapalhando a vida dela e atrapalhando a vida de outras pessoas também. Que seja coisa comprovada. Elas têm que ser inflexíveis, têm que causar prejuízo significativo na vida delas e nos relacionamentos, na vida com outras pessoas e até no trabalho. Então, quando esses padrões dessa pessoa já está atrapalhando no ambiente de trabalho, por exemplo, no casamento, por exemplo, isso está sendo tão nocivo, tão tóxica, essa relação tão tóxica, é importante que se procure a área médica. É importante, é crucial que se procure uma orientação clínica. Se você está gostando desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, de relações, relacionamentos, transtornos de personalidade narcisista, de pessoas narcisistas, de relações tóxicas, se você gosta desse tipo de assunto, já dá um like aí. Deixa o seu like e a gente vai atingir muito mais pessoas, eu tenho certeza disso. Então vamos ver assim, vamos ver aqui algumas características que são mais comuns entre essas pessoas, sejam homens ou sejam mulheres. Aqui o nosso canal Curadas Antenadas, ele é basicamente para mulheres, mas eu sei que tem muitos homens que assistem. E eu sei que tem muitas pessoas numa idade mais madura que assistem, né, esse canal. Então vem comigo, o que é comum entre eles? Critérios mais comuns: sentimento grandioso de importância, eu sou mais poderoso. Necessidade intensa de admiração. Falta de empatia consistente. Ele não se coloca no lugar do outro, ele não tem altruísmo, ele não sente a dor do outro, tá pouco se lixando para o que o outro tá sentindo. É esse aí. Explosão. Sabe aquela pessoa explosiva que a qualquer momento ela pode gritar, ela pode chutar, ela pode jogar coisas? Isso é uma característica bem típica deles. Reação extrema a críticas. Nem todo mundo gosta de crítica, principalmente a que não é construtiva. Mas para um transtornado narcisista, essa reação ela é muito mais brusca, ela é muito mais evidente. Sensação de que merece privilégios especiais. Se ele se sente o centro do mundo, a última bolacha do pacote, é claro que ele vai querer privilégios especiais. Isso é natural de todo narcisista. Olha só, o mundo gira em torno dele, o mundo gira em torno dele. E quando qualquer coisa sai desse mundinho, ele explode, porque ele quer todo mundo centrado de novo na dele. Então, qualquer ameaça pode gerar explosão.
explosão total. Ele sai ele sai da normalidade e ele vai para o ciclo de manipulação e de comportamento tão agressivo que é até difícil de ficar perto. Você pode ser agredido não só emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, mas você pode ser agredido fisicamente. Então tome cuidado. Tome cuidado. Traços narcisistas normais em todos a gente vê por aí. Olha só, aqui eu vou mostrar as várias carinhas, ó. O gentil, o sério, o bravo, ele usa várias máscaras. São máscaras que escondem a verdadeira identidade do narcisista. Dá uma olhada. Então são flexíveis, não prejudicam gravemente, geralmente, na vida de ninguém, mas a pessoa consegue, assim, às vezes até ter uma empatia por ele no começo, porque ele usa alguns artifícios como love bombing, é aquela chuva de amor. Ele vem e te dá presente, te diz que você é maravilhosa e te coloca lá em cima. Então geralmente você tem uma certa empatia por ele rapidamente, mas ele logo vai te mostrar que essa empatia que você tem por ele não é um espelho, ele não tem por você. Ele vai começar a te manipular com padrões muito rígidos. Vou colocar aqui em cima esse olho, olha só esse olho. Fique de olho bem aberto, olhos abertos. Padrões rígidos, eles não mudam, são sempre do mesmo jeito. No começo eles são muito amorosos, depois eles começam a te manipular e no final eles te descartam, quando já sugaram toda a energia que você tem. Prejudicam relacionamentos, os seus e os dos outros também. Eles têm falta de empatia persistente, tô até repetindo que é para frisar na sua memória. Manipulação com estratégia, sofrimento interno camuflado. Ele tem o sofrimento interno camuflado. E ele fica sofrendo tanto ali para disfarçar isso, ele te manipula para se sentir mais forte. Ele precisa de uma pessoa que seja limpa, que seja saudável, que seja íntegra, que tenha algo de que ele possa tirar. Diagnóstico profissional, então, é necessário. E aí fica a pergunta que muita gente faz. Será que o narcisismo tem cura? Você acha que tem cura? Será? Então, a TPM não é algo que se cura tomando um remédio como uma gripe, por exemplo. Não é algo que se cura com um analgésico para dor de cabeça. Primeiro precisa que a pessoa entenda que ela deve aceitar, que ela necessita aceitar esse tratamento, que é um tratamento, e depois, porque é um padrão duradouro de funcionamento de personalidade. Ela já tem a personalidade narcisista, porém ela já tem o transtorno, que é para além. Se já é um padrão que ela já segue uma vida inteira, você concorda comigo que é muito difícil que ela queira de repente mudar? Ela acha que ser assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Então, ela acha que isso é normal. E o problema é das outras pessoas que não a compreendem. Ela é, muitas vezes, a vítima dessa história. E se ela se sente a vítima da história, é claro que ela não vai aceitar buscar tratamento nenhum. Você concorda comigo? Pois é. Mas isso não significa que a pessoa não possa melhorar. Eu mesma acredito, eu sou terapeuta, eu acredito que terapia, que uma boa organização aí com psiquiatra, com neurologista, ele seguindo tudo direitinho, eu acredito que possa ter melhoras, e muitas melhoras, acredito mesmo. O tratamento geralmente é com psicoterapia. O tratamento vai ajudar essa pessoa, então, a compreender os padrões que ela vem desenvolvendo ao longo do tempo, a iniciar aí um princípio de empatia, de entender que o outro também merece ser olhado, que o outro também é importante. Minha luzinha aqui apagou. Pronto, melhorou. E então é um começo, é um princípio. É um princípio, realmente, olha. E tudo que é um princípio... Pronto, consegui. E tudo que é um princípio, você sabe que às vezes demora um pouco. Então, melhorar a autorregulação, essa regulação emocional, é coisa que ela vai aprender na psicoterapia. Reduzir comportamentos que antes eram muito manipuladores,
e até destrutivos, ele vai começar muito devagar a reduzir, sabe? Aquela coisa de acabar com o relacionamento quando não importa mais para ele, quando não tem mais nada para sugar. Com a psicoterapia ele vai aprender que isso não é saudável. O desafio é que muitas pessoas que têm essa TPN, o transtorno de personalidade narcisista, elas não querem tratar, porque elas acreditam que nelas não tem nada errado, que é o mundo que gira ao redor delas, que não consegue carregar as suas especificidades. Ela se sente tão especial que, imagina, pra quê? Pra que fazer psicoterapia? Quem precisa é aquele que se desregula, que não suporta ouvir umas verdades. Ele é assim que é. E agora a parte mais importante desse vídeo é como não ser manipulado mais, como ficar ligada, como ficar esperta, como ficar de olhos abertos, como não ser mais manipulado por ele. Você vai começar estabelecendo limites claros. Esse território é meu também. Você vem até aqui, daqui pra cá sou eu, daqui pra lá é você. Comece a estabelecer o que você não gosta, o que você gosta, o que você aceita, o que você não aceita. Fala. Para de ficar pensando que, eu não vou falar não, sabe? Porque senão a gente vai começar a brigar de novo e eu não quero brigar. Não se preocupe com briga. Muitas vezes a discussão é necessária. Começa a impor os seus limites e que fique claro. Claro. Até cansei. Meu Deus. É isso. Não tente convencê-lo a mudar. O narcisista, ele nunca vai aceitar que o problema é dele, que o problema é ele, que o errado é ele. Então, você precisa reconhecer quais são os padrões que ele vem desenvolvendo e começar a buscar ferramentas para estar com essa pessoa e não ser sugada e nem destruída emocionalmente, espiritualmente por ela. Porque uma das maiores armas que o narcisista tem contra as pessoas é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, o gaslighting. Gaslighting é manipulação. Ele faz com que você se sinta confusa. Ele faz com que você se sinta perdida. Ele manipula tanto a sua mente e o seu emocional que você começa a pensar assim: será que a doida sou eu? Será que eu tô ficando louca? Será mesmo que ele tá certo e sou eu que sou errada? Gaslighting, preste atenção. Você duvida de você mesma. Então, você entendendo que gaslighting é uma arma do narcisista, você já começa a ficar ligada. Fica ligada. Você sente culpa excessiva e ele começa a colocar outras pessoas no meio da relação de vocês, uma triangulação. Você tá vendo, fulano, o que a louca fez comigo? Você tá vendo, olha, isso aconteceu porque ela fez isso. Ele começa a envolver outras pessoas, que a gente chama de triangulação, para controlar a situação e para dizer para todo mundo: você tá vendo? Eu sou o certo, eu sou a vítima, eu sou o coitadinho, mas na verdade o que ele quer parecer é o mais forte, é o mais poderoso. Mudança repentina entre elogios e críticas. Se você já entende que esse é um padrão que ele tem, quando ele te elogiar demais, deixa pra lá. Não infla, não. Porque logo quando ele te inflar e perceber que você inflou, ele vem com uma agulha e pum, explode. E aí ele começa com críticas e críticas e críticas e leva a sua autoestima lá embaixo. É lá embaixo. Aí você fica nesse looping de emoções e essa confusão começa a estar em você. Então, sabendo que isso acontece, isso é uma arma para você não ser manipulada. Você já sabe como é que ele funciona. Você já vai ficar ligada. Quando ele começar com essas palhaçadas, você já sabe. Deixa ele pra lá. Então, quando você perceber esses padrões, você vai começar a ficar alerta. Isso é uma maneira de você se proteger. Foque nos seus sentimentos, nos seus limites e nunca no sentimento dele. Se você estiver bem, você vai poder deixar bem qualquer pessoa que estiver com você. Mas se você estiver mal, nem ele vai te querer. Porque ele quer que você esteja bem para ele te sugar. Então foque em você, em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Em vez de você... em vez de você falar assim, você tá me manipulando, você pode dizer assim,
Isso acontece, eu me sinto desconfortável, mas você não vai continuar com essa conversa nesses termos comigo. Não vai falar assim comigo, ô mané. Tá pensando o quê? Né? Você não precisa ser barraqueira, mas começar a dizer pra ele, peraí, não é assim não. Vamos parar com essa palhaçada. Outra estratégia para você lidar bem com essas pessoas é buscar pessoas fora. Fora, sai desse mundinho em que ele te prendeu, sai dessa bolha que ele te prendeu e vai buscar outras pessoas. Sabe por que eu vou dizer que tô dizendo que você tá numa bolha? Porque a maior estratégia de uma pessoa transtornada de narcisismo é te separar do ambiente que te traz força. É te tirar da sua família, é te tirar do ciclo de amigos, é te colocar num lugar onde ele possa te fragilizar o tanto que ele quiser. Então saia e comece a buscar novos ambientes. A maior arma que você pode ter contra ele é isso. Saiba quando se afastar. Se o relacionamento tá te desgastando, tá te destruindo, tá repetitivo, se essa relação tá tóxica, se tá te fazendo mal, se tá te deixando doente, se afaste. Não tô falando só de casamento, de namoro não, tá, gente? Às vezes é um relacionamento no ambiente de trabalho, na escola. Você precisa aprender, entender, saber sair das situações quando elas estão te sugando demais. Tá tóxico? Sai. Saia. Todos os narcisistas, eles são seres humanos. Por que eu falo sobre narcisismo? Porque narcisismo é um dos transtornos que as pessoas mais reclamam quando elas vêm para terapia com a gente. Mas o transtorno de personalidade narcisista, ele é algo mais profundo. Ele é rígido, ele requer cuidado profissional. Então, se a pessoa não admite que precisa de um tratamento, saia de perto. Saia desse ciclo vicioso, tóxico, que te adoece. Saia disso. Se você convive com alguém assim, se lembre, olha, proteger seus limites não é egoísmo, é autocuidado. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal e vou deixar também o link na descrição do meu e-book Pílulas de Inteligência Emocional para Mulheres. Vem com a gente, já se inscreve agora. Beijos, fica ligado.